Olá, estudantes! Espero que vocês não estejam assistindo essa aula, viu? Porque é a última aula da unidade 1, revisão de recuperação. Eu sei que vocês gabaritaram, eu sei que vocês tiraram nota máxima aí, porque filosofia não está difícil, né? Então, vocês não estão... Espero que não tenha muitos estudantes aqui. Então, vamos lá, vamos direto para essa revisão, porque é uma aula que tem atividade, ela é um pouquinho mais longa. Vamos lá, então? Aula 13.1, revisão de recuperação. Vamos revisar 4 aulas, esses são os tópicos. A aula 4.1, a mitologia. Deixa eu pegar a canetinha aqui. A mitologia, as mitologias africanas, afrodescendentes, indígenas, primeira aula da revisão. A importância do mito para o homem natural. Vocês sabem que o mito, né, é uma forma de história oral, passada, repassada pelos antepassados, de pais para filho. E o mito, ele traz a identidade, né? Identidade cultural de um povo. Então, nós sabemos que apresenta-se o mito, né, somente pelos gregos, era uma forma de explicação ou interpretação da realidade e dos acontecimentos, e não é diferente na atualidade. Então, lendas e mitos faz parte, então, do folclore, né? No caso, do folclore brasileiro. Mitologia africana e afrodescendente. A mitologia africana era considerada a existência do espiritual na sua forma de produzir conhecimento, tinha relação com o espiritual, com os deuses, né? Pensamento dos povos africanos, tanto era não material ou equilíbrio com o material, né? Não material ou equilíbrio com o material. A mitologia africana pontuava, então, os deuses, né? Os deuses, e esses deuses, muitos deuses, são chamados de orixás. A mitologia indígena também trazem traços da cultura dos diversos povos indígenas brasileiros, né? Hoje nós temos ainda muitas etnias, mas muitas foram dizimadas, né? Milhares de nativos habitavam no território aqui no início da colonização, enrolou a língua, desculpa. A mitologia brasileira, então, ela é riquíssima e tem fortes influências dos povos indígenas, desde o período colonial, né? E esses deuses, essas histórias, esses mitos, né, têm a ver com a nossa cultura, folclore brasileiro, e são de origem tupi-guarani. Então, vamos direto para uma correção de uma atividade. Vamos lá. As comunidades indígenas brasileiras, rondonienses, possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje, entre os milhares de nativos que habitavam o território. Desta maneira, a mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos deuses e deusas nacionais são de origem tupi-guarani. Essa é a resposta. Vamos para a questão 5, a origem do universo segundo as mitologias grega e indígena. Nós sabemos que a mitologia né, entre o século XII, né? Século XII ao século VIII a.C., isso. Predominava, então, a concepção mítica do mundo, uma forma de explicar os fenômenos naturais, a relação do homem com a natureza. Era por meio, né, do mito, das mitologias. Os mitos gregos recebiam, então, era feita de forma poética, né, por poetas, como, por exemplo, a Teogonia de Hesíodo, que eram 2 formas, né, de explicar, então, a natureza. A teogonia, que é o nascimento dos deuses, e cosmogonia, o mundo, que significava a criação do mundo. Então, eram as 2 formas aí desses poetas, né, explicar a natureza, explicar as coisas. Então, os mitos... houve, então, um tempo em que nada existia, segundo os mitos gregos, e que nada existia no universo além do caos. Do caos surge, então,
a deusa, a terra, que os gregos chamavam de Gaia. Então, aí, um dos mitos da forma da explicação do mundo, né, da terra, para os gregos, por meio desses mitos que era a existência, né, de vários deuses. Havia, então, sobre a origem do universo segundo a mitologia indígena, no caso, no folclore brasileiro, a origem, então, do povo tupi-guarani, né? O povo tupi-guarani acreditavam em um Deus supremo, o Deus Trovão, chamado, então, Tupã. Eles acreditavam que a voz deste Supremo podia ser ouvida através das tempestades. Então, também, mito indígena, por meio, então, que a Terra, o universo, era criado pelo Deus Tupã. Então, vamos para uma atividade desta aula. De acordo com a mitologia grega, no princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo. Logo, se nada havia no universo, o que então existia? Existia o caos, segundo o mito grego, né? E a partir do caos surgiu a Terra. Aula 9, a busca da arqué, princípios que dá origem a tudo. Então, esta aula fala, então, de um período, né, dos filósofos que eles não acreditavam mais na explicação pelo mítico, né, pela mitologia. Esses filósofos gregos iniciaram um processo de romper com aquele pensamento de explicações míticas do universo. Eles se dedicaram, então, a investigar o mundo físico, a natureza, e construir uma cosmologia, estudo do cosmos, estudo do universo, por meio da racionalidade, né? Eles se afastaram das explicações mitológicas, por meio de histórias, lendas e poemas, né? Passaram, então, à reflexão mesmo, reflexão lógica. Assim, então, por meio da cosmologia, busca o princípio natural, eterno e imperecível, gerador de todos os seres. E esse princípio é a physis, por meio da physis. Embora a physis seja imutável, seres vivos ou naturais, gerados por ela, além de serem mortais, são também mutáveis. Para esses pensadores ou filósofos pré-socráticos, o foco era entender a origem de todas as coisas, a causa, né, a inteligibilidade. O princípio estava, então, da origem de uma realidade real, né? Era explicar a origem da realidade por meio, então, da racionalidade. Os pré-socráticos estavam preocupados em encontrar a arqué de todas as coisas. Então, vamos para a questão, né, desta aula. Vamos aqui, próxima questão. Quando você desloca de casa para a escola e no fim da aula você faz retorno de volta, com os novos conhecimentos e ideias adquiridas. Essa ação nos faz lembrar que os seres estão em contínua transformação. O mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem, sua estabilidade. Diante disso, pode-se destacar que qualquer tipo de mudança se diz em grego kinese, traduzindo para o português significa movimento. Kinese, para os gregos, quer dizer movimento. E agora vamos para a última aula, 10.1, os filósofos pré-socráticos. Falamos sobre os filósofos de Mileto, que era, por exemplo, Tales de Mileto, né? E mais dois que eu não vou lembrar o nome agora, vamos ler depois. Heráclito, que tudo flui. Mileto, os Miletos, né? Por exemplo, Tales de Mileto era água. Heráclito, tudo flui. Para ele era o fogo. O princípio das coisas era o
pelo fogo. E os pitagóricos, ou seja, Pitágoras, que acreditavam que tudo que o princípio das coisas era por meio do número e a harmonia. E fechamos com Parmênides, que as coisas são. Se são, logo são. Se não são, não tem como ser. Né? A primeira grupo que vamos falar, dos pré-socráticos, Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto e Anaximandro de Mileto. Então, são os dois nomes que eu nunca lembro, né? Porque é um pouco difícil. Os pré-socráticos buscavam o princípio da que de todas as coisas que eram. Tales de Mileto o princípio era a água, Anaximandro era que tudo era indeterminado e Anaximenes o princípio era o ar. Heráclito, para ele tudo flui, e segundo esse filósofo, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo, ou seja, expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo que ora se acende e ora se apaga. Ele rejeitava as explicações tradicionais, né? Ele rejeitava as contradições dos outros filósofos. E, para ele, aprender a realidade em sua mudança e no seu devir. Vamos agora para os pitagóricos. O princípio para esses filósofos pré-socráticos, na escola de Pitágoras, era o número e a harmonia, né? Como princípio das coisas, criação das coisas. Pitágoras de Samos fazia parte do grupo dos monistas, que identificavam apenas um elemento constitutivo de todas as coisas, que é o número, a matemática. Né? O teorema de Pitágoras é uma das suas maiores e conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema. O teorema vocês já estudam em matemática, né? Um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui a fórmula, né, básica para fazer esse cálculo. Agora sim, fechamos com o último filósofo, Parmênides, as coisas são. Né? Parmênides é o mais complicado para entender. Né? As coisas simplesmente são, surge do nada. As coisas são e existe pronto, do ponto de vista dele. Né? Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo, Parmênides achava contraditório buscar a essência, ou seja, a arqué, naquilo que não é essencial. Buscar, então, a permanência naquilo que aquilo que não permanece. Essa é a explicação de Parmênides do princípio das coisas. Então, vamos para a questão 4. Os filósofos pré-socráticos, também conhecido como sendo de Mileto, buscava o princípio da que de todas as coisas, por meio de um único elemento vindo da natureza, como, por exemplo, a água. Porque Anaximandro, mesmo sendo discípulo de Tales de Mileto, discordou de sua teoria. Ele teve um outro ponto de vista. Anaximandro não acreditava que esteja na materialidade, ou seja, na água, a origem da própria materialidade, mas que deve haver algo fora dela que possa gerar essa natureza como nós a conhecemos hoje. Esse é o ponto de vista de Anaximandro. Foi contrário de Tales, né? Tales de Mileto, que o princípio era a água. Essas são as nossas referências. E agora vem aí a avaliação. Agora, estudante, vocês vão para a avaliação de recuperação e ter essa segunda oportunidade. Né? Sei que não é nada simples também entender filosofia, porque fizemos abordagem aí de vários temas, né? E paramos nos filósofos pré-socráticos, porém vamos continuar estudando, viu?
Nas próximas unidades, vocês vão conhecer outros filósofos, outras escolas filosóficas, tá? Eu desejo sucesso para vocês e vamos nos vendo aí em outras aulas. Talvez eu volte com o Hélio ou não, talvez ele dê aula sozinho, vai depender muito, né, do nosso planejamento. Obrigado pela atenção.